Saudações a todos. Eu me chamo Eric Fonseca, atualmente aluno de doutorando da Rede Bionorte, e o nosso trabalho tem como título a ocorrência de Anopheles trianulatus, né, vetor da malária humana, na cidade do Mazagão, estado do Amapá, aqui na Amazônia Oriental. O trabalho foi feito por mim em parceria com minha co-orientadora, doutora Shirley, da Unifesp, o Everson, a Karen e meu orientador do Bionorte, professor Raimundo Nonato Picanço Souto. Falando um pouquinho do principal vetor da doença, da malária no caso, o Anopheles granulatus, ele pertence a um complexo de espécies, né, do gênero Anopheles, cuja sua principal característica morfológica é a presença de anéis, ou seja, pequenas manchas, no terceiro par de pernas que eles vão apresentar, né, que são as chamadas pernas posteriores. Outras características também são importantes para as chaves entomológicas, mas consideraremos essa como a mais importante para esse estudo. De modo geral, falando da distribuição de Anopheles strenulatus, ele vai estar restrito às regiões das Américas, especialmente na América do Sul e em partes da América Central. Isso porque são regiões com clima tropical ou até mesmo subtropicais e áreas florestais. Destaque para a América do Sul por concentrar a bacia amazônica, que é um dos fatores de distribuição, reprodução e também dispersão da espécie na localidade ou pelo globo como um todo, né? Em relação à sua bioecologia, ou seja, os aspectos ligados tanto à ocorrência quanto à reprodução, tem-se que Anopheles strenulatus ele apresenta um comportamento eclético. O que eu quero dizer com isso? Ele varia de localidade para localidade devido à disponibilidade de água ou também à interface homem-natureza. Isso porque o mosquito, a fêmea, ela é extremamente hematofágica, se alimenta-se de sangue, por isso o contato com humanos e animais é muito frequente. Por que eles se concentram mais nas regiões tropicais e subtropicais? Porque as condições com alto índice pluviométrico contribuem para o processo reprodutivo dessa espécie. Além do que, os períodos mais chuvosos são períodos em que nós temos o aumento populacional nessas áreas, visto que a atividade, por exemplo, nas áreas ribeirinhas e rurais, no período chuvoso diminui e as pessoas se concentram nas suas residências ou ao redor das suas residências. Então, é o momento em que o ser humano ele se encontra mais vulnerável para ser infectado se o Anopheles strenulatus estiver com a doença naquela região. Além do que, o alto índice pluviométrico contribui também para uma maior disponibilidade de criadouros tanto naturais quanto artificiais, o que reforça essa flexibilidade ecológica, fazendo com que Anopheles strenulatus tenha um potencial como vetor secundário nos surtos da malária. Isso porque o principal vetor ou competente ou primário na transmissão da malária passa a ser Anopheles darlings. Entretanto, estudos dizem que Anopheles strenulatus ele está mais ligado a esses surtos localizados em relação à malária. Mesmo assim, embora a Anopheles strenulatus seja um vetor secundário em comparação ao Darlinge, ele ainda desempenha um papel muito importante na transmissão da malária, principalmente nas regiões rurais e periurbanas. Por que eu digo isso? Porque são áreas onde a interface em homem-natureza acontece muito frequentemente. Ou seja, no final do dia, o que é que as pessoas dessas regiões costumam fazer? Ir para frente das suas casas para conversar, para apreciar o pôr do sol. Ou seja, é o momento em que o mosquito sai da natureza e vai procurar fazer o seu reparto sanguíneo ou a sua atividade hematofágica. Por isso, essa adaptação reforça esse comportamento oportunista do Anopheles strenulatus e faz com que seja necessário uma investigação maior sobre o impacto e o papel epidemiológico que esses mosquitos podem ter ou que tenham em relação à malária, né? Por isso, esse estudo objetivou investigar justamente esses fatores ecológicos relacionados com a presença do mosquito na região do Distrito de Carvão,
que foi o nosso ponto de coleta e de área de estudos, né, que foi dividido em três pequenos pontos, né, no período de janeiro a julho, que é considerado aqui na região amazônica o período mais chuvoso. Foi utilizado o domiciliar, ou seja, o redor das casas das pessoas. As coletas foram utilizadas com atrativo humano protegido, o uso de capturador de castro e rede entomológica no intervalo de 6 da tarde às 10 da noite, que é principalmente o horário em que o mosquito realiza a sua principal atividade hematofágica, né? Aqui tem para vocês fotos do capturador de castro, que é utilizado, a rede entomológica e o tubo coletor entomológico para transportar do campo até o laboratório de artrópoda da Unifap, que é onde procedeu-se a triagem desse material. As espécimes foram separadas entre macho e fêmea. As fêmeas foram identificadas com chaves específicas, a principal é a chave da doutora Marianice. Então, nesses resultados foram aplicados o índice de Shannon para verificar a diversidade e o de equitabilidade de PLO para verificar a uniformidade. Encontrou-se 14% no ponto 1, de 100 espécies amostradas, 22% no ponto 2 e 64% no ponto 3. Isso porque o ponto 3 ele é uma área de várzea, então reforça a ocorrência maior desse tipo de mosquito. Quando a gente olha a distribuição por hora, 78 mosquitos foram capturados no horário de 18 às 20, o que reforça a interface homem-natureza e atividade entomofágica ou hematofágica desse mosquito. Isso também dá indício para nós para relacionar essa adaptação com a presença desse mosquito na região homem-natureza, nessa interface, o que sugere para nós um comportamento e um controle efetivo da malária nessas regiões rurais, né? Por isso a importância desse trabalho, por isso a importância de intervenções ou de pesquisas voltadas para o controle do mosquito, até mesmo para o poder público ter noções para uma melhoria na erradicação do mosquito e, consequentemente, a saúde pública nessas áreas amostradas, né? Esse foi um panorama geral do nosso trabalho. Agradeço aos parceiros, à CAPES, ao Artrolab, ao Laboratório de Retrovirologia da Unifap e ao programa de pós-graduação, que é onde estou atualmente vinculado. Agradeço a todos pela oportunidade de estar aqui com vocês e qualquer dúvida, estamos aí para saná-los, tá? Mais uma vez, obrigado a todos.